Bom dia, boa tarde, boa noite. O livro que eu trago para vocês hoje da resenha é esse aqui, 12 Regras para a Vida, de autoria do psicólogo canadense Jordan Peterson. Como eu já falei antes, ele é um psicólogo canadense que até então era restrito à área acadêmica, era bem sucedido na área acadêmica, mas o que aconteceu? Ele se envolveu numa polêmica por conta de uma lei do Canadá obrigando as pessoas a usarem pronomes neutros. E aí ele resolveu pegar um megafone, foi para o meio do pátio da universidade e começou a protestar contra isso. Então ele protesta muito contra o politicamente correto, contra a ideologia de gênero, e isso fez com que ele ficasse erroneamente identificado como um sujeito do que eles chamam de alt-right, né? A direita alternativa ou ultradireita, né? Mas ele mesmo se define como um liberal clássico. E a gente vai vendo durante o desenrolar, né, dos capítulos que ele fala bem tanto de um lado quanto de outro e mal também. Bom, e por que a gente deve ler o livro? Como eu já disse no vídeo do Alienista, eu vou deixar o card aqui em cima, eu acho que é aqui. Nós estamos vivendo num mundo completamente louco, completamente distópico, completamente maluco. As coisas parecem que estão de cabeça para baixo. Então é por isso que eu acho que a gente deve ler o livro, porque é como o subtítulo diz, ele é realmente um antídoto para o caos. Bom, parece, né, um livro de autoajuda e eu realmente, sinceramente, eu não tenho preconceito nenhum contra esse tipo de livro, não tenho mesmo. O que eu acho e eu não sabia explicar com palavras, e o grande Flávio Morgenstern, do Senso em Comum, soube traduzir em palavras aquilo que eu intuía, mas não sabia formalmente, assim, entendeu? O problema dos livros de autoajuda é que eles têm pouco conteúdo recheado de muita perfumaria. Então um livro que era para ter 20 páginas tem 200. O livro do Jordan Peterson, por sinal, é bem grossinho. Só que o que acontece? O que ele coloca são explicações do porquê das regras. Então não é uma coisa igual de autoajuda, entendeu? Que é só faça aquilo, faça aquilo outro e você será eternamente feliz. Pelo contrário, ele deixa muito claro no livro que você não vai ser feliz. Não vai ser feliz. Nós não viemos aqui nesse planeta, segundo ele, tem até um pouco de niilismo nisso, mas é bem pouquinho, porque ele se declara um admirador do Nietzsche, mas é um ponto de vista com o qual eu concordo. E eu acho que também por isso, você que está me assistindo, deveria ler, porque realmente o mundo tem momentos felizes e tal, mas na maior parte do tempo você tem que aprender simplesmente a suportar o sofrimento com dignidade, com alegria, com força, com coragem, e é isso que as 12 regras vão ensinando passo a passo. E o Jordan Peterson leva isso tão a sério e executa isso tanto na sua vida pessoal, que ele não, na verdade ele usa um conceito que eu, pela primeira vez, ouvi falar do Nassim Taleb, que é um conceito de antifrágil, que é o seguinte, é você não se esquivar das dificuldades e procurar tirar delas alguma coisa útil, alguma coisa que vai fazer você crescer, que vai fazer você melhorar, que vai fazer você se autoconhecer melhor. A respeito dessa polêmica em que ele foi envolvido por defender essas coisas que hoje são absurdas, né? O mundo woke de hoje em dia acha isso tudo um absurdo. E eu vou dar um pequeno spoiler do que eu vou falar em seguida aqui, para poder contar essa história. O primeiro capítulo tem
uma história sobre lagostas. Ele foi altamente criticado por isso e tentaram fazer gozações com ele, distorceram as palavras dele, dizendo que ele estava defendendo que os seres humanos deveriam ser iguais às lagostas. E tentaram criar uma campanha de cancelamento, uma coisa que hoje está na modíssima, né? E aí ele, provando mais uma vez a antifragilidade dele, dizem, eu também não sei, não chequei se essa história é verdade, mas dizem que ele mandou fazer camisetas, seja uma lagosta e não sei o que lá, e vendeu horrores, porque a verdade é a seguinte, ainda tem muita gente que pensa igual a ele e não tem coragem de falar. Uma coisa que muito legal que ele faz é dar coragem a essas pessoas de falar, de romper a espiral do silêncio, que é outro assunto que me interessa muito e sobre o qual eu pretendo um dia fazer um vídeo também. Bom, como várias das regras do Jordan Peterson, essa primeira, ela tem um lado real, que pode ser traduzido da forma literal, e pode ser interpretado de uma forma metafórica. A regra é costas eretas, ombros para trás. É uma coisa que eu, que fui do colégio militar, escutei muito. Barriga para dentro, peito para fora. Escutei muito isso quando era moleque. Uma outra coisa que ele fala e que me despertou muito, me chamou muito a atenção, desculpa, é que ele fala como ele fala da evolução das lagostas que existem há 350 milhões de anos, ele fala sobre essa dicotomia da natureza, né? Que a natureza é ao mesmo tempo conservadora e transformadora. Ele faz uma alusão ao símbolo taoísta do Yin e Yang, né? Que são aquelas duas serpentes assim, aonde uma é toda preta, que é o caos, mas dentro do caos tem uma bolinha no meio, que é a ordem. E a outra serpente, que é a branca, tem dentro dela, que é a ordem, tem dentro dela uma bolinha preta, que é o caos. O que ele quer dizer com isso? Que a natureza, os seres humanos, tudo na vida, no universo, tem o seu lado de caos, né? Que é a transformação, que é o desconhecido, que tem esse nome que parece meio pejorativo, mas é uma coisa boa, porque o mundo evolui, segundo o próprio Darwin, né? Evolui num caos, uma coisa que sai diferente, né? E ao mesmo tempo tem ordem, porque as coisas demoram milhões de anos para evoluir. Enquanto isso não acontece, elas vão seguindo mais ou menos aquele passo desde sempre, entre aspas. E esse negócio da dicotomia que ele aponta e defende, ele inclusive acha que o caminho perfeito que o ser humano deve trilhar não é nem o da ordem, nem o do caos, e sim o meio dos dois, entendeu? O meio dos dois. Porque você tem que, ele fala claramente, você tem que ter um pé na ordem e um pé no caos, né? Ele fala coisas muito bonitas sobre a ordem, que é a estabilidade, que é você ter rotina, que é bom para o seu cérebro, porque o seu cérebro economiza energia, mas que por outro lado você tem que ter o outro pé no caos, você tem que estar aberto para mudanças, aberto para ouvir a opinião do outro, coisas que eu nem sempre faço. O Jordan Peterson, eu espero que ao final dos 12 capítulos vá me ensinar a fazer, mas eu ainda não faço, confesso. Outro ponto interessantíssimo que ele aborda nessa primeira regra é um conceito chamado hierarquia de dominância, que o pessoal acha que é uma construção social, outra expressão que está super na moda hoje, quando na verdade é uma coisa biológica e fisiológica. É uma coisa, inclusive, genética, né? Que ele diz uma coisa que, inclusive, é bem parecida com o que o Olavo de Carvalho fala. Que uma coisa que predominou por mais tempo tem chance de continuar dominando, porque ela já passou pelo teste do tempo, entendeu?
Mas por que ele toca num ponto que pra gente parece esquisito, né? Lagosta, o que a lagosta tem a ver com os seres humanos? Será que a galera que tentou cancelar ele tinha razão? Porque parece que não tem nada a ver. Se você parar para pensar, tem tudo a ver, porque isso é uma coisa que, se estava presente nas lagostas que já existem há 350 milhões de anos, com certeza foi alguma coisa que foi preservada para a gente, porque é um comportamento que a gente vê também nos humanos. 350 milhões de anos é uma enormidade de tempo, mas vamos dizer que as lagostas não foram sempre assim, que elas evoluíram para ficar assim. Vamos dizer que elas tenham demorado 200 milhões de anos para ficar desse jeito, com desenvolvendo essa hierarquia de dominância. Ainda sobram 150 milhões de anos, é uma eternidade. Se você parar para pensar, inclusive, que os dinossauros foram extintos há 60 milhões de anos. Quer dizer, você tira esse tempo todo e ainda sobra o dobro de tempo. É muito tempo. E é aí que o ponto onde o pessoal ou não entendeu o que ele quis dizer, ou entendeu e quis cancelá-lo de qualquer maneira porque ele é contra os wokes. O que diz a regra? A regra diz o seguinte, que você deve, como o próprio nome diz, procurar conscientemente ajeitar sua postura, certo? Você manter os ombros eretos, as costas para trás, a postura ereta. Por quê? Porque ele conta, né, nesse primeiro capítulo, o embate entre lagostas que querem dominar um determinado território e entram em conflito com outras lagostas, e as lagostas perdedoras secretam muito menos serotonina e muito mais octopamicina, se não me engano. Depois eu vou conferir. Mas é o seguinte, as vencedoras secretam muito mais serotonina e muito pouca octopamicina. E parece uma coisa, assim, idiota, né? Porque, tá, mas e daí? O que eu ganho sabendo isso? Aqui está o grande lance. Porque, pelo que o Jordan Peterson coloca no livro, você procurando conscientemente adotar essa postura, né, forte, decidida, até de certo ponto viril, embora não no sentido masculino da palavra, mas forte, decidida, você conscientemente procurando adotar essa postura, esse negócio da neuroquímica é uma via de mão dupla. Você também faz com que seu organismo seja capaz de produzir mais serotonina e menos octopamicina. Outro ponto legal para finalizar o vídeo é o seguinte, por que essa é a primeira regra? É porque ela é a mais fácil de implementar, eu sei porque eu já dei uma olhada nas outras, e também por uma coisa que o Jordan Peterson gosta muito de falar, e inclusive, já dando um pequeno spoiler, uma das regras. Antes de você querer arrumar o mundo, coisa que todos nós adoramos fazer, arrume primeiro a sua casa, a sua cama, o seu quarto. E, novamente, isso tem um lado denotativo e tem outro lado conotativo, certo? Você realmente obtém um ganho arrumando a cama, né, alisando e tal, não sei o que lá, e você ao mesmo tempo está organizando a sua mente, está se organizando para viver nesse mundo completamente doido em que a gente está vivendo hoje em dia. Principalmente aqui no Brasil, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe os comentários aqui embaixo, que eu vou gostar muito de interagir com vocês. Um abraço, fiquem com Deus.